Fala galera, bom dia. Aqui é o Eric de novo, professor de biologia. Eu vou continuar falando para vocês da matéria de citologia, beleza? Falar de uma teoriazinha muito importante que está envolvido com duas organelas diferentes aí que os eucariotos têm nas suas células, que são o cloroplasto e a mitocôndria. Depois a gente vai falar de núcleo e divisão celular também, beleza? Bom, sobre os cloroplastos e as mitocôndrias, que são bem diferentes das outras organelas, surgiu uma teoria lá para os anos de 1980, uma teoria chamada de teoria da endossimbiose, beleza? Que diz que os cloroplastos e as mitocôndrias seriam organismos procariotos que teriam sido fagocitados por organismos eucariotos, beleza? E aí passaram a viver no interior desses organismos eucariotos. Então, ocorreu uma simbiose entre eles. O que é simbiose? Simbiose é quando tem uma íntima relação física entre dois organismos, tá? E quando tem um organismo dentro do outro, a gente considera como uma endossimbiose, beleza? As bactérias que tem no seu intestino, por exemplo, todo mundo tem, tá? Elas estão em endossimbiose com você. E a simbiose ela pode ser boa ou ruim, tá? Tanto faz. Pode ter ganho para um, perda para outro, perda para os dois, ganho para os dois, beleza? Nesse caso, houve ganho para os dois. Por quê? Bom, para entender isso, vamos acompanhar aqui a evolução do processo de endossimbiose. Há cerca de uns 3,7 bilhões de anos atrás, né, a gente já tinha a atmosfera nossa sendo formada e o pau estava quebrando na Terra, beleza? Estavam sendo formados os primeiros seres vivos, que eram procariotos, tá? E aí a gente vai lembrar que os procariotos, eles nada mais são que eles têm lá a membrana celular, né? No caso, as bactérias têm uma parede celular em volta da membrana também. Tem o DNA e tem os ribossomos lá no meio, tá? Sendo que não tem um núcleo verdadeiro separando o DNA do resto da célula, protegendo esse DNA. Esses organismos, então, surgiram há cerca de 3,7 bilhões de anos. Depois, né, no decorrer da evolução, aí, como depois de uns 500 milhões de anos, ou seja, bastante tempo aí, surgiram os primeiros eucariotos, tá? E aí, para demonstrar aqui o eucarioto básico, que tem lá a membrana, tem um núcleozinho, né, protegendo o DNA, separando o DNA do restante da célula, e algumas outras organelas, coloquei aqui o retículo endoplasmático, por exemplo. E aí vale lembrar de como que eles se alimentavam. Vamos pensar aí. Eles precisavam de recursos. Então, ou eles fagocitavam outras células, beleza? Tanto procarioto quanto eucarioto, tá? Ou então fagocitavam coisas que estavam ali no meio, beleza? Nutrientes, sais minerais, DNA, proteína que estavam ali no meio. Então o pau quebrava, beleza? E acabava que os menorzinhos acabavam sofrendo por isso, porque eles seriam mais fagocitados pelos outros. Então, o que aconteceu provavelmente no decorrer do tempo, e aí, de 3,2 bilhões a cerca de 1,2 bilhões de anos, ou seja, 2 bilhões de anos aí de processo, é que certos eucariotos fagocitaram alguns procariotos que seriam o ancestral das mitocôndrias, beleza? Esse ancestral das mitocôndrias produzia muita energia, tá? E quando eles foram fagocitados, o eucarioto que fagocitou, ou seja, o eucarioto hospedeiro dessa mitocôndria, começou a ganhar muita energia. E aí pensa aí, olha, eu fagocitei uma célulazinha que está me dando muita energia. Isso vai ser bom ou vai ser ruim para mim? Nesse ambiente vai ser maravilhoso, beleza? Eu posso pegar mais recursos, eu posso fazer mais organelas, eu vou ter uma atividade inúmeras vezes aumentada, beleza? Inúmeras vezes aumentada. Enfim, então foi muito bom para essas células eucariotas, beleza? E aí vamos pensar do lado desse precursor de mitocôndria. Olha, eu sou pequeno, fui fagocitado por uma célula maior, estou protegido aqui dentro, beleza? E estou ganhando muitos recursos, porque olha, é uma baita de uma célula, estou pegando um monte de recursos ali no meio. Então foi bom para esse precursor de mitocôndria também. Então olha só, o eucarioto que fagocitou, o hospedeiro, está ganhando energia, beleza? Então é uma simbiose que é boa para ele. E a mitocôndria está ganhando proteção, tá? E também está ganhando recursos. Então é bom para os dois continuam existindo. Essa célula é que foi dar origem ao reino animal, ou seja, os animais,
e o reino fungi, o reino dos fungos, tá? E com o tempo continuou o processo de evolução, beleza? Cerca de 200 milhões de anos depois, ou seja, 1 bilhão de anos atrás, essas células fagocitaram o precursor do cloroplasto, ou o procarioto que parecia mais com o cloroplasto, beleza? E aí, gente, vamos lembrar, o cloroplasto é a organela das plantas que faz a fotossíntese, é responsável por pegar a luz solar e transformar essa energia em energia química. É isso, por causa do cloroplasto que as plantas podem ficar paradas, beleza? Elas não têm que trabalhar, elas não têm que correr atrás do alimento delas, ficam lá paradinho, tomando sol, beleza? E ganham o recurso delas. E aí vamos pensar, será que isso foi bom para esse eucarioto que fagocitou o cloroplasto? Isso em termos evolutivos foi ótimo, beleza? Ele não tinha que ficar muito correndo atrás de energia, de alimento, quer dizer, porque ele já fabricava o próprio alimento. Ele só tinha que pegar ali um ou outro nutriente, tranquilo? Então foi muito bom para ele. E aí, o cloroplasto, a mesma coisa da mitocôndria, ganhou proteção. Agora, o eucarioto começou a ganhar alimento, beleza? E essa célula aqui, ó, que tem tanto mitocôndria quanto cloroplasto, foi da origem às plantas, beleza? Algumas evidências dessa teoria da endossimbiose. Bom, uma das evidências é que tanto cloroplasto quanto mitocôndria tem DNA, RNA e ribossomos próprios, tá? São ribossomos que são diferentes da célula hospedeira deles, beleza? É um DNA muito menor, um RNA diferente e que se parece muito com os procariotos, tá? Com das bactérias. Por terem DNA, RNA e ribossomos próprios, além deles produzirem, essas organelas produzirem proteínas próprias, elas também são capazes de autoduplicação. Ou seja, se a mitocôndria ela sente que ela está precisando de autoduplicar, da na telha de autoduplicar, ela vai duplicar, beleza? Independentemente do núcleo da célula que está hospedando essa mitocôndria. O tamanho e a forma da mitocôndria e do cloroplasto também se parecem com das bactérias. E além disso, a dupla membrana que elas têm. Elas também têm estruturas membranares lá dentro, lembrando que o cloroplasto, por exemplo, tem vários tilacoides, né? Então isso quer dizer que, olha, eu tinha uma membrana envolvendo várias estruturas lá dentro, e aí quando ela foi fagocitada, ganhou ainda mais uma membrana, tá? Essa é uma das teorias que explica por que essas organelas têm duas membranas. Beleza? Então a teoria da endossimbiose. Agora vamos para o núcleo, tá? Lembrando lá da nossa célula, passamos para as organelas. Vamos lá para a meiuca, vamos lá para o núcleo, que é onde que está o nosso DNA, tá? Onde que tem as nossas informações importantes. O núcleo serve para quê? Ele vai servir para o armazenamento da informação genética, ou seja, tudo que você tem de informação, como que sei lá, seu dedo vai ser formado, qual a função do seu fígado, da cor dos seus olhos, beleza? Está tudo ali no DNA. Então o núcleo está protegendo essa informação. O núcleo também, querendo ou não, vai ser responsável pela duplicação e transcrição do DNA, beleza? Duplicação que é muito importante para a reprodução celular e a transcrição do DNA que é importante para falar para a célula o que ela tem que fazer, tá? E aqui a gente tem um modelo de núcleo, beleza? Tenho aqui a minha carioteca, tá? Com a membrana dupla. Ela fica cheia de ribossomos, beleza? Os ribossomos já ficam ali perto para já transcrever, para já traduzir, quer dizer, o RNA mensageiro. Vários poros, que é por onde vai entrar substâncias ou sair substâncias do núcleo, tá? Esses poros são bem seletivos, beleza? Eles são mais seletivos ainda do que a própria membrana plasmática da célula. É bem complicado de entrar e sair do núcleo. Então vocês imaginam aí esses vírus que conseguem colocar o DNA deles aqui dentro, né? Eles tiveram que passar por um processo de evolução muito, muito grande, tá? E aí já entrando dentro do núcleo, quer dizer, ainda passando pela carioteca, a gente vê que a carioteca ela tem duas membranas, tá? Ou seja, ela vai ter duas camadas daqueles fosfolipídios. Vocês lembram lá da membrana plasmática? Que a gente tem uma camada dupla. No caso da carioteca, a gente vai ter duas dessas, beleza? Ou seja, muito mais seletividade,
muito mais difícil de passar por aqui. Tá, entramos lá dentro do núcleo, a gente vai ver dentro do núcleo uma organelazinha chamada de retículo nucleoplasmático. Vamos lembrar que o retículo endoplasmático ele armazenava e produzia coisas, né? Esse retículo nucleoplasmático ele armazena cálcio, tá? Que é muito importante para o processo de duplicação, para o processo de ativação dos genes também. Inclusive, esse retículo nucleoplasmático foi descoberto por cientistas da UFMG, junto com uma galera de fora, se eu não me engano, a galera de Yale. Entrando mais lá dentro, a gente tem o suco nuclear, beleza? Seria a mesma coisa do citoplasma. E a gente tem a cromatina. O que é a cromatina? A cromatina é basicamente o DNA envolvido com as proteínas que ajudam a proteger esse DNA, vai espiralizar esse DNA e protegê-lo. E mais lá na meiuca a gente tem o nucleo. Esse nucleo tem partes da cromatina, tá? Partes do DNA, tem muito RNA e tem bastante proteína. Por quê? A função do nucleo é justamente de produzir ribossomo, que é RNA mais proteína, tá? Então, ó, carioteca vai proteger e selecionar o que está entrando, o retículo nucleoplasmático vai armazenar cálcio, a cromatina que tem informação genética e o nucleo é que vai produzir os ribossomos. Vamos focar um pouco aqui na cromatina, aquela que é o mais importante para nós aqui. A cromatina, ela é basicamente isso daqui, a fita de DNA, que tem umas partes muito espiralizadas ou condensadas, beleza? Que são partes que estão protegidas. E tem partes mais livres que não estão espiralizadas. A parte que está livre é chamada de eucromatina, ou cromatina verdadeira. É a cromatina, gente, que está ativa, beleza? Que está bombando, que está ali transcrevendo seus genes, que está sendo importante ali no momento, tá? Ela não é espiralizada. E a heterocromatina é essa parte que está enroladinha na proteína. Essa proteínazinha aqui, ó, destaca ela aqui em azul, ela que ajuda a enrolar esse DNA e ela é chamada de histona. São as histonas, então, que enrolam a cromatina para fazer a heterocromatina, porque aí protege e inativa esses genes, tá? Então, por exemplo, se você está precisando, você foi lá tomar o seu solzinho, beleza, foi lá na praia, está precisando de produzir melanina. O gene da melanina, então, ele vai ser desespiralizado, tá? Ele vai passar do estado de heterocromatina para eucromatina e vai começar a ser transcrito na sua pele, beleza? Para você conseguir produzir a melanina. Mas aí de vez em quando a gente escuta falar que o DNA está na forma de cromossomos. Ah, mas DNA não é cromossomo? É também. Mas o cromossomo nada mais é que a cromatina no estado de espiralização máxima. Ou seja, quando a sua célula está trabalhando normalmente, ela está no formato de cromatina, tá? O DNA está no formato de cromatina. Mas quando a sua célula vai entrar em estado de reprodução, ela vai espiralizar, vai condensar a cromatina ao máximo. E aí ela vira o cromossomo, que aí é aquele xizinho bonitinho que a gente vê nos livros textos, tá? Então, o cromossomo é a espiralização máxima da cromatina durante a reprodução celular. E aí tem alguns conceitos importantes que a gente tem que saber que caem muito em prova. O nosso conjunto de cromossomos vai nos dar o cariótipo, tá? Que fala qual que é a morfologia e o número de cromossomos que nós temos. Lembrando que a nossa espécie, o Homo sapiens, tem 46 cromossomos, beleza? Então, esse é o nosso cariótipo, aquele formatinho dos cromossomos e aqueles 46, é o normal, a média da nossa espécie. Ploidia é o número de conjuntos de cromossomos, tá? É aquele 2N, N, 3N que a gente vê, beleza? No nosso caso, a maioria das nossas células vai ser 2N, beleza? Das células somáticas. Por que 2N? 2N. A gente recebe um conjunto de cromossomos que vem do nosso pai e um conjunto de cromossomos que vem da mãe, beleza? 2N. As nossas células somáticas, as nossas células não sexuais, são 2N. Já os nossos gametas são N, porque ele tem um conjunto só de cromossomos, beleza? Então, se a gente for escrever a nossa ploidia, as células somáticas vão ser 2N igual a 46, tá? Dois conjuntos de cromossomos, tenho 46 cromossomos no total.
E as células sexuais, os nossos gametas, vão ser N igual a 23. Professor, todo organismo é assim, N ou 2N? Não, beleza? A gente tem principalmente em plantas, a gente tem triploidia, tetraploidia, tá? Que vão ser o caso de organismos que são 3N, 4N, beleza? Isso acontece também, tá? E o número de cromossomos aqui pode variar. Quando um organismo é 2N, a gente vai chamá-lo de diploide. E quando ele é N, haploide. E assim por diante. Se for 3N, triploide, 4N, tetraploide, Bom, como que é o nosso cariótipo, então, que eu estava falando? Bom, já falei que nossa ploidia é 2N igual a 46, mas o nosso cariótipo como é? Nós temos 46 cromossomos divididos em 23 pares. Pessoal, como assim? Por que a gente divide em pares? Por que eu escuto falar os espécimes são 23 pares? Porque desses 46, vamos lembrar que eu tenho dois conjuntos que estão falando da mesma coisa. Então eu tenho um conjunto que vem do pai e um conjunto que vem da mãe, tá? O conjunto que vem do meu pai tem 23 cromossomos e o que vem da minha mãe tem 23. E aí, esses cromossomos, eles falam da mesma coisa, tá? Então eu tenho o cromossomo do par 1, que tem um cromossomo do meu pai e da minha mãe. No par 2, eu tenho o cromossomo do meu pai e da minha mãe, beleza? E assim por diante. Por isso que eu falo que eu tenho 23 pares. Desses 23 pares, eu tenho que 22 pares são de cromossomos autossômos, cromossomos que não têm relação com a nossa herança sexual, beleza? Não vão falar se você vai ser homem ou mulher, se vai produzir mais ou menos estrógeno e testosterona, tá? Mas eu tenho dois cromossomos, ou um par, que é sexual, que vão dar essas características, beleza? Lembrando que o sexo celular, tá? O sexo celular masculino, ele é definido pelo par XY. E o sexo celular feminino pelo par XX. Por que eu estou falando celular? Por que eu não estou falando que é o sexo da pessoa? Porque existem mulheres que são XY. Como assim, professor? Dentro do cromossomo Y delas, tem um genezinho que não expressa a testosterona, beleza? Então elas não vão desenvolver as características sexuais masculinas. Então são mulheres que são XY, beleza? Aqui eu coloquei o desenho, o esquema básico de um cromossomo, tá? Normal. Aqui a cromatina totalmente espiralizada. E aí uma coisa interessante, eu tenho uma cromatina aqui. E essa cromatina foi duplicada para replicação celular. Eu tenho a outra cromatina aqui, beleza? Essas cromatinas são iguais, tá? Tem a mesma informação. E no meio delas, segurando as duas, eu tenho o centrômero, beleza? Tem umas proteínas ali, tá? Que vão chamar de centrômero, vão dar um nome aqui dessa parte de centrômero, que vão segurar essas duas cromatinas juntas. A gente vai dar um nome para essas cromatinas de cromátide. Então, em um cromossomo eu tenho duas cromátides que são chamadas de cromátides irmãs, tá? E se eu pego cromossomos que são do mesmo par, então, por exemplo, eu fui lá no meu primeiro par de cromossomos, olhei lá o cromossomo do meu pai e da minha mãe. Eles são cromossomos homólogos, eles falam dos mesmos assuntos, tá? Não é que eles sejam idênticos, mas eles falam do mesmo assunto. Se eu pego um cromossomo do par 1 e um cromossomo do par, sei lá, par 15, eles são cromossomos análogos, beleza? Eles vão ter forma diferente, eles vão falar de coisas diferentes, beleza? Então, vamos focar aqui nos cromossomos que são homólogos, tudo bem? Agora a gente vai entender divisão celular, é importante a gente entender como que a célula vai entrar nesse período, tá? O que vai acontecer com ela para entrar nessa parte de se dividir. E para que serve isso? Bom, primeiro, para que uma célula vai entrar em divisão celular, né? Para o organismo crescer, beleza? Então ele tem que multiplicar o número de células. Para regenerar o tecido, ele vai ter que multiplicar o número de células. Para produzir gametas também, vai ter que aumentar esse número, né? E aí, dependendo da situação, vai ter um tipo de divisão celular diferente. E aí, primeiro a gente entende o ciclo celular. A maioria das células vai fazer uma divisão celular, beleza? Vai entrar em mitose e algumas vão entrar em meiose, beleza?
O que elas fazem nesse processo? Primeiro, elas estão numa fase chamada de G1, tá? Que faz parte de uma grande fase chamada de intéfase. Então, a gente tem a intéfase, que prepara a célula para entrar na divisão celular. Dentro da intéfase, a gente tem a fase G1, que é a primeira fase, onde que a célula vai começar o crescimento e vai começar a duplicar suas organelas. Se tiver tudo certo, ela passa aqui no checkpoint, beleza? E vê, ó, tá certo, vamos para a fase S. Na fase S é que tem a duplicação do DNA, beleza? Essa é a fase mais complicada e mais demorada. E aí é revisto se o DNA está bonitinho, está tudo certinho. Se der tudo certo, vai para a fase de G2. A célula, então, faz o mesmo que G1, na fase G1. Ela termina de crescer e termina de duplicar suas organelas. Ela vai passar por um checkpoint também para ver se está tudo certo, e aí sim vai para a divisão celular. Algumas células ficam numa fase aqui chamada de G0, que é uma fase em que ela não está se preparando para a divisão celular. Algumas pessoas falam como se fosse a fase que a célula está parada. Não, ela não está parada. Ela continua com o metabolismo dela, fazendo as funções dela, ela só não vai se preparar para dividir. Por exemplo, os neurônios sempre ficam em G0. Beleza? São células que não vão crescer para fazer divisão celular, beleza? Mas continuam sua atividade normalmente. Algumas células ficam em estado de G0 por muito tempo e depois entram em atividade de novo. Por exemplo, algumas células do osso, quando você quebra o osso, né, essas células que estavam em G0, elas voltam à atividade para produzir mais matriz óssea. Então a célula passa por todo esse período aqui de intéfase para crescer, para se preparar, para ter organelas suficientes e DNA suficiente para se duplicar, beleza? E aí sim ela entra em divisão celular. A primeira divisão celular que a gente vai ver aqui é a mitose, que é a divisão das células somáticas animais, beleza? A divisão das células que não são sexuais e a divisão que vai formar os gametas dos vegetais. É importante saber que na mitose, uma célula mãe vai dar origem a duas células filhas, beleza? E o mesmo conteúdo de DNA que eu tenho na célula mãe, eu vou ter nas células filhas. Então, se a célula mãe é 2N igual a 46, as células filhas também vão ser, cada uma, 2N igual a 46. A mitose é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí tem um macetinho, beleza? Para facilitar isso a vida. Prometo, né, que é prófase e metáfase, a Ana telefonar. Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Beleza? Primeira fase, o que vai acontecer? A minha cromatina, né, os meus cromossomos começam a condensar, tá? Eles vão começar a condensar, vão começar a ficar menores, porque vai ficar mais fácil de mexer com eles de um lado para o outro da célula assim. Os centríolos, eles vão duplicar, beleza? E vão começar a formar fibras do fuso, que nada mais são do que essas teiazinhas aqui, ó, que vão puxar os cromossomos depois, tá? E a carioteca vai romper. Outra coisa, vocês repararem aqui, que não tem o nucleossome. Por quê? Nucleo, vão lembrar, faz ribossomo. Ribossomo, síntese proteica. A gente não está precisando de fazer síntese proteica aqui, beleza? Então, nucleossome. E aí, da prófase, vamos para a segunda fase, que é a metáfase. Na metáfase, gente, os cromossomos atingem o máximo de espiralização, tá? Estão bem condensados para justamente facilitar, puxar eles de um lado para o outro da célula, tá? E aí, as fibras do fuso, que é essa teiazinha que eu falei para vocês, vão se ligar aqui no meio dos cromossomos, que vocês vão lembrar que no meio tem um centrômero. Ligou lá no centrômero, beleza? Para justamente puxá-los na próxima fase. E aqui uma coisa importante que a gente tem que lembrar. Na metáfase da mitose, os cromossomos eles estão alinhados, tá? Alinhados na placa equatorial, no meio da célula. Isso vai diferenciar essa metáfase da primeira metáfase que vai acontecer lá na meiose, beleza? Então eles estão alinhados aqui na placa equatorial. Aqui a gente falou da metáfase, vamos para a terceira fase, que é a anáfase. Esse ano de anáfase ele vem de separação, beleza? Vou separar os meus cromossomos. Então olha só, o centríolo que formou as fibras do fuso, que formou aquela redinha, vai puxar, beleza? Puxou lá o cromossomo para os polos das células, tá? Cromossomo não, desculpa, vai puxar as cromátides irmãs. Olha só,
Se eu era, essa célula aqui era 2N igual a 4, então ela era diploide, tinha dois conjuntos de cromossomos, com 4 cromossomos no total. Cada nova célula que vai se formar a partir aqui dessa anáfase vai ter 4 cromossomos também, beleza? Mas aqui, ó, eu não puxei os cromossomos para cada um dos lados, eu puxei as cromátides, beleza? Tem aqui cromátides vindo para um polo, cromátides vindo para o outro polo. Na quarta fase, que é a última fase, essas cromátides já estão nos polos e aí começa a se formar em torno dessas cromátides a carioteca, beleza? A carioteca vai voltar ao normal e o nucleolo também volta. As organelas vão ser divididas, distribuídas entre essas duas células e começa a rolar aqui uma invaginação, tá? É chamado de citocinese. Vai ter a separação, a divisão dessa célula em duas novas células. Essa citocinese, nas células animais, ela é dita que ela é centrípeta. Por quê? Ela vai de fora para dentro. Nas células vegetais, ela vai de dentro para fora. Então, ela é dita como centrífuga, tá? Está fugindo do centro. Célula vegetal na célula animal. E uma coisa interessante, olha como é que ficaram as células filhas aqui. Vamos reparar? A célula mãe não era 2N igual a 4? As células filhas também vão ser 2N igual a 4. O que a gente nota que mudou é o número de cromátides. Obviamente, o número de cromátides caiu pela metade, beleza? Por quê? A gente separou elas, tá? Vamos agora para a meiose. Bom, a meiose ela é responsável por formar o gameto dos animais e os esporos das plantas, beleza? Na meiose, uma célula mãe vai gerar 4 células filhas que vão ter metade do conteúdo de cromossomos, tá? Ou seja, se a célula mãe era 2N igual a 46, igual a nossa, os gametas, né, quando sofrerem lá a meiose, vão ser N igual a 23. Então, o espermatozoide é igual a N23, o óvulo é igual a N23, beleza? A meiose ela é dividida em duas partes, tem a meiose 1 e a meiose 2, e cada parte dessa tem subpartes, tá? Na meiose 1, a primeira parte é a prófase 1, que vai ter as subfases leptótero, zigótero, paquítero, diplótero e diacinese. A mais importante, que a gente tem que lembrar aqui, é o paquítero, beleza? Mas vamos ver o que acontece em cada uma delas. No leptótero, os cromossomos, e aqui, gente, eu estou focando só no núcleo, tá? Para não ter que desenhar toda a estrutura várias vezes, focando só no núcleo aqui, a gente vê que o núcleo está com os cromossomos que estão começando a espiralizar, tá? E aqui eu coloquei um conjunto de cromossomos de uma cor e o outro de outra. No zigótono, esses cromossomos já estão ficando mais condensados e estão se aproximando. No paquítero, eles já estão pareados e vai rolar o crossing over, ou a permuta genética, tá? A permutação. Que é o quê? Quando eu passo aqui uma parte de um cromossomo, os genes de um cromossomo, para o outro cromossomo. Então a gente repara aqui que o conjunto azul está passando a partezinha do vermelho e o vermelho está passando a partezinha para o azul, tá? Isso é muito importante para dar diversidade genética. Como assim, professor? Olha só, vamos supor que aqui seja o gene, seja os cromossomos aqui do meu pai e o vermelho da minha mãe. Aqui no do meu pai, eu vou ter o gene A e o gene B. Vamos falar que o gene A é para a cor dos olhos, tá? E o gene B para o tamanho. Aqui, no gene A, estamos falando, sei lá, que a cor dos meus olhos vai ser castanha. E esse B, que eu vou ser alto, tá? Já da minha mãe, tem uma informação aqui, que tem um Azinho. E aqui tem um Bzinho. Que fala que eu vou ter a cor do olho mais clara e o Bzinho que vai ser menor, tá? Se não acontecesse o crossing over, todos os meus filhos, né, seriam ou altos com o olho escuro ou baixos com o olho claro. Quando eu troco isso, quando eu faço a inversão, eu vou ter muito mais possibilidades, tá? Eu tenho a possibilidade de ter um filho que vai ser alto com a cor do olho clara, alto com a cor do olho escura, baixo com a cor do olho
clara ou baixo com a cor do olho escuro. Por isso que o crossing over é muito importante para dar essa diversidade. No nosso caso, vamos pensar que é uma espécie que tem vários tipos de ambientes e que tem várias atividades diferentes. Então, a gente consegue, quanto mais diversidade a gente tem, mais a gente consegue explorar esses diferentes ambientes, essas diferentes atividades, tá? E querendo ou não, essa diversidade genética vai proteger a gente e vai possibilitar a gente explorar mais esses novos nichos, beleza? Isso tudo, gente, nessa fasezinha chamada de paquímetro, por isso que ela é tão importante. Depois a gente vai para o diplóteno. No diplóteno, os cromossomos estão começando a se separar, mas a gente vê que o xizinho aqui, ó, de um cromossomo está atrás do outro, tá? Porque teve essa troca aí da parte do cromossomo, continua, tá? Esse xizinho ainda está aqui. Ele é chamado de quiasma. Então, o diplóteno é marcado pela presença do quiasma. Depois a gente vai para a diacinese, quando esses cromossomos já estão se separando. E aí a carioteca começa a se romper, beleza? Para a gente entrar para a metáfase 1. Agora vamos mudar de quadro, vamos para ir para a metáfase 1. Aqui, então, a segunda fase da minha meiose 1 vai ser a metáfase 1, tá? As fases são as mesmas da mitose, beleza? Mas aí vai ganhar 1 ou 2, dependendo de que parte da meiose que está. Na metáfase 1, a gente vai ver que vai acontecer a mesma coisa que na metáfase da mitose. Os cromossomos eles vão ter a máxima condensação e vai ligar as fibras do fuso nos cromossomos também. O que tem de diferente, professor? Os cromossomos, ao invés de estarem alinhados, ou seja, estavam lá um em cima do outro, na mitose, agora eles estão pareados, tá? Os cromossomos homólogos estão pareados na placa equatorial. Por quê? Porque isso vai facilitar puxar os cromossomos e não as cromátides. Então, na anáfase 1, o que vai acontecer? Vai ter a separação dos cromossomos homólogos, em vez de ter a separação das cromátides, igual teve lá na mitose, tá? E aí a gente vem para a telófase 1, tá? Telófase, última fase aí da meiose 1. Na telófase 1 vão ter as mesmas coisas que lá na mitose, tem a citocinese, formação da nova carioteca, tá? Mas reparem uma coisa, eu não perdi, eu já diminuí, já tive a redução do meu número de cromossomos. Eu comecei aqui com 2N igual a 4. As minhas células filha já são N igual a 2, beleza? Essa fase da meiose, a meiose 1, então, ela é chamada de fase reducional, tá? Por isso que a gente encontra aquele Rzinho com a exclamação. Fase reducional, estou reduzindo meu número de cromossomos pela metade. E aí eu entro na meiose 2. A meiose 2 ela é chamada de equacional. Por quê? Porque é uma equação, um lado é igual ao outro. O número de cromossomos que tem na célula filha é igual ao da célula mãe, na meiose 2, tá? A célula que entrou aqui, a célula mãe, ela é 2N igual a 2. Eu peguei uma só, tá? Peguei essa daqui da esquerda. Ela é 2N igual a 2. A célula filha também, desculpa, 2N não, N igual a 2. A célula filha dela, as duas células filhas, também vão ser N igual a 2, tá? Mas o que vai acontecer? A mesma coisa lá da mitose, tá? Meiose 2 é igualzinho à mitose, o que diferencia é o número de cromossomos. Então, na minha prófase 2, eu tenho, começa a condensar a cromatina de novo, perco a carioteca, perco o nucleo, tá? Deixa eu desenhar aqui, o centríolo, ele vai se duplicar, beleza? E vai começar a migrar para os polos, tá? Na metáfase 2, eu vou parear os meus cromossomos, eu vou deixar eles alinhados, tá? Pareamento é só na meiose 1, na metáfase 2 eu deixo eles alinhados, porque na anáfase 2 eu vou separar as cromátides irmãs, tá? Igual a gente viu lá na mitose. E na telófase 2 eu tenho aqui a citocinese e a formação das novas células, tá? No caso dos vegetais, nos seus esporos, e no caso dos animais, vai ter a formação dos gametas, tá? Então, olha só, eu passei aqui na meiose 1 de uma célula 2N igual a 4
para uma célula N igual a 2. E no final eu tenho células N igual a 2. Se eu fosse pegar das duas células, eu vou ver que eu tenho uma célula mãe formando 4 células filhas, beleza? E todas elas tendo um genótipo diferente uma das duas, beleza? Então, os gametas vão ser diferentes, vai ter uma maior diversidade genética.